Hare Krishna! Reencarnação. Hoje vamos falar um pouco sobre reencarnação. Esse tema pouco falado, assim, pouco conhecido e, em razão disso, polêmico. Eu mesmo, a minha base religiosa, não prega a reencarnação. Aprendi na minha cultura religiosa sobre a ressurreição dos mortos, ressurgir das cinzas para o juízo final, para o julgamento. Falava-se isso, não em reencarnação. Porém, nunca vi lógica nessa ressurreição da cinza, ressurreição dos mortos das cinzas. Nunca vi lógica nisso. Também ouvia-se dizer sobre reencarnação a partir de outras culturas religiosas, mas até onde eu conhecia, principalmente no Espiritismo, onde se prega que você conversa com os mortos, que você vai encontrar com seus entes queridos após morrer, eu também não via muita lógica, muita razão nisso, assim não me aprofundava nesse tema e fui seguindo a minha vida, com pouca prática religiosa. Sempre acreditei muito em Deus e na sua justiça. E a reencarnação foi um tema que eu vim a conhecer quando encontrei a Bhagavad Gita e nela o virtuoso e imperecível Yoga de Krishna. Aqui, sim, eu vi razão e lógica e sentido nesse tema de reencarnação. Krishna, na Bhagavad Gita, nos ensina logo no início. O primeiro ensinamento que ele faz para Arjuna é sobre a alma, que ele é a alma. E logo depois ele ensina sobre reencarnação. No capítulo 2, no verso 13, Krishna diz: no corpo, a alma corporificada experiencia infância, juventude e velhice. Do mesmo modo, o indivíduo obtém outro corpo. Isso não confunde o sábio. Logo mais à frente, no verso 22, ainda no capítulo 2, Krishna faz uma analogia e nos ensina sobre reencarnação. Ele diz: assim como o indivíduo veste roupas novas após descartar as que estão velhas, a alma corporificada, da mesma forma, após descartar corpos velhos, veste novos. E ele conclui aqui no verso 27 sobre esse tema. De fato, para quem nasce, a morte é certa, assim como o nascimento é certo para o morto. Então, aqui, nesses 3 versos, fica bem claro, bem óbvio, a razão da reencarnação. Como eu disse, eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei na sua justiça, na justiça divina. Mas sem conhecimento, por vezes, me pegava a me observar, olhando às vezes para um pássaro, para um cachorro, para uma vaca, e me perguntava: qual a razão de eu ser humano e aquele é um cachorro, é um animal, é um cachorro, é uma vaca, é um pássaro? Qual a razão, qual o sentido disso? Eu não me lembro de ter escolhido ser um humano. Será que aquele escolheu ser um cachorro? Qual a razão? Também me pegava a observar. Todos, acredito que em um certo momento da vida,
passa por isso, faz essa análise, faz essa observação, quando estão assim, um pouco voltados para a busca de algo mais, a busca de uma razão para tudo isso, por estarmos aqui. Então eu me via olhando, agora no caso, para o meu próximo, para outro ser humano, uma pessoa, qual a razão de uma pessoa nascer numa família rica, com facilidades, e outra nascer muito pobre, uma nascer bonita, outra feia, uma nascer com muita dificuldade de aprendizado e outra com uma facilidade, uma pessoa nascer saudável e outra doente. Onde estaria a razão disso tudo, se eu acredito que Deus existe e que Deus é justo? Tivemos na família mesmo um caso de uma sobrinha, não tem muito tempo isso, uns 10 anos, acredito, uma sobrinha que aos 2, 3 anos de idade foi acometida por um câncer. E ela foi se definhando com esse câncer e veio a óbito aos 6 anos, 7 anos, não me lembro bem. Qual a razão disso? Uma criança, aquele ser que nada fez ainda, qual a razão de passar por aquela situação, por tanto sofrimento? E eu, aqui, aos 50, à época, 60 anos hoje, saudável, feliz, perfeito, onde estaria a razão disso? E recente, através de uma entrevista da Lúcia Helena Galvão, eu achei muito interessante, ela falando sobre vários temas e entrou nesse tema do conhecimento transcendental, falando sobre reencarnação. Ela disse que Shankaracharya, um mestre espiritual, certa vez fez uma análise a respeito da reencarnação. Ele disse assim: uma pessoa nascer rica e outra não, tudo bem, é compreensível, pois essa riqueza já existe, já está aqui. Agora, uma pessoa nascer com conhecimento, com um conhecimento maior do que a outra, com uma facilidade de entendimento, de raciocínio maior do que a outra, qual seria a razão disso? E ele atribuía a razão disso, atribuiu a vidas passadas. Seria a razão. E Krishna fala isso na Bhagavad Gita. Krishna diz lá no capítulo 6, ele começa no verso 37, quando Arjuna faz uma pergunta a Krishna. Arjuna disse: Krishna, qual é o destino de uma pessoa de fé cuja mente desvia-se do yoga, que para de se esforçar sem atingir a perfeição do yoga, frustrada no caminho espiritual, ambos os caminhos perdidos, sem alicerce algum, ela não perece como uma nuvem fendida? Eis-me a dúvida, Krishna, deves dissipá-la por completo. Além de ti, de certo, não há outro dissipador dessa dúvida. Aqui no caso, Arjuna, que estava a aprender o yoga com Krishna, ele estava questionando isso. Mas se uma pessoa começa e depois ela não consegue, ela perde tudo, ela perde o caminho espiritual e perde a vida material de ter desfrutado, de aproveitar a vida material? No que Krishna responde e vai direto a isso que Shankaracharya percebeu, que ele fez essa análise. Krishna diz: Partha
se referindo a Arjuna. Jamais nesta vida ou na próxima, essa pessoa está arruinada. Querido amigo, de certo nenhum benfeitor se depara com um mau destino. Após alcançar os mundos dos benfeitores e lá habitar por miríades de anos, quem fracassou no yoga nasce num lar puro e próspero. Ou então nasce numa família de yogis e sábios. De certo, neste mundo, semelhante nascimento é bem mais difícil de atingir. Lá, ele se reconecta à compreensão obtida na vida passada e, então, continua a se esforçar pela perfeição, filho de Kuru. Por essa prática anterior apenas, o indivíduo é inevitavelmente trazido de volta. Na busca de entender o yoga, ele supera o Brahman verbo, empenhando-se com verdadeiro esforço, completamente limpo de impurezas e aperfeiçoado após várias vidas, o yogi atinge o estado mais elevado. Então é Krishna, além lá do capítulo 2, aqueles 3 versos que nós lemos, Krishna aqui no capítulo 6 deixa claro sobre essa questão da reencarnação e essa questão não só do conhecimento. Quem avançar nos estudos irá aprender, quando estudar sobre Dharma e Karma, irá aprender essa questão da reencarnação, essa questão de um nascer mais isso, outro menos aquilo. Mas aqui fica bem claro a questão da reencarnação. Assim, reencarnação é uma ciência, reencarnação é lógica. Krishna diz sobre seu virtuoso e imperecível yoga. Ele diz: soberana ciência, yoga é ciência, yoga é razão. Depois de entender sobre reencarnação, que é um tema fácil e praticamente o primeiro, o segundo, não é o primeiro, mas o segundo ensinamento de Krishna na Bhagavad Gita, um tema bastante simples, então deve-se, como nós falamos agora, para maior compreensão, avançar para os estudos e o conhecimento de Dharma e Karma. Quando você estudar, como foi o meu caso, que compreendeu reencarnação, que estudou Dharma e Karma, a partir dali, tudo começa a fazer sentido. Como eu disse, o véu da ignorância cai e nós vamos conseguir seguir avançando com razão no caminho não só da espiritualidade, mas no caminho da transcendência em direção a Deus Krishna. Muito obrigado pela sua paciência e atenção. Hare Krishna!